Meus irmãos, se cada um de nós tivesse uma doença mortal, contagiosa, deformante, asquerosa, incurável, o que nós faríamos? Qual seria a nossa reação? Se ouvíssemos que alguém tem poder para nos curar, o que nós faríamos? Pior que isso, se todos nós tivéssemos a mesma doença incurável, degradante, asquerosa. Vejamos o que as Escrituras nos ensinam sobre esses assuntos aqui em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 1, onde a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Até aqui. Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor, ao expor a Tua santa e maravilhosa palavra. Que eu não venha atrapalhar, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa me iluminar e iluminar a todos aqueles que forem ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a guardar nos nossos corações as lições da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos e que Teu Santo Espírito nos capacite a colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvirmos. Nós confessamos que precisamos de Ti e sem Ti nós não somos nada. Portanto, ajuda-nos, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Meus senhores, nunca houve uma doença tão terrível quanto a lepra. Não há. Ela destruía a vida física, social e religiosa daqueles infelizes que eram infectados por ela. Uma doença que tornava o doente um ser rejeitado, desfigurado. E tal corrupção física, do corpo desse doente, biblicamente é comparado à corrupção espiritual do pecado. Era como um símbolo, um tipo bíblico da força obstinada e corrupta do pecado. Nós sabemos que em Adão toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. Então essa lepra espiritual todo homem possui. O que podemos fazer a respeito? Há alguma cura? Há alguém com poder de curá-la? Há alguma esperança? Nós vimos anteriormente, na conclusão do Sermão do Monte, onde Cristo deixou os homens maravilhados com o seu discurso, e vimos o porquê disso. E vimos que isso deve gerar uma prontidão nossa em obedecer. Não adianta ficarmos apenas admirados com as palavras do nosso Senhor, mas temos que obedecê-lo. Fomos apresentados à pessoa do Rei Jesus em Mateus do capítulo 1 ao 4. Depois fomos apresentados aos princípios do Rei que estão no Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7. E agora então estamos prontos para vislumbrarmos e aprendermos sobre o poder do Rei. Essa nova seção do Evangelho chamaremos de autoridade do Rei. Nós vamos avançar hoje por um outro bloco narrativo dentro do Evangelho segundo Mateus. E devemos lembrar que Mateus ele arranjou o seu texto em blocos temáticos e não cronológicos. Lucas é mais cronológico que Mateus. Mateus ele separou maravilhosamente por temas. E depois do ensino, nós temos então esse bloco de milagres. Após termos visto a autoridade no discurso, agora nós veremos a autoridade no poder do Rei Jesus.
Mateus ele descreve milagres fantásticos, como que para expor que as palavras do nosso Senhor eram confirmadas pelas suas obras. O nosso Senhor ele mostra-se poderoso tanto em palavras quanto em feitos. Convinha que o maior sermão jamais pregado fosse imediatamente seguido por uma forte prova de que o pregador era o Filho de Deus, escreveu o bispo Ryle. O sermão é maravilhoso, mas nós temos agora não somente um homem que fala de forma maravilhosa, mas que faz e comprova quem ele diz que é. Ninguém falou e ninguém fez mais sinais como Jesus. Devemos lembrar também que esta não é a primeira cura feita por nosso Senhor Jesus Cristo que Mateus nos revela. Nós vimos no capítulo 4, 24, por exemplo, o seguinte registrado: o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, e endemoniados, e epiléticos, e paralíticos, e ele os curou. Mas aqui nesse bloco temático, o primeiro milagre relatado por Mateus é sobre a cura de um pobre homem sofrendo de lepra. Desta maneira, hoje nós veremos que a lepra era uma terrível enfermidade no aspecto físico, era uma doença solitária e alvo de discriminação no aspecto social e, por fim, uma moléstia impossibilitante no aspecto religioso. A lepra, assim como o pecado do homem, é incurável e apenas Cristo pode purificar. Nós devemos então crer que Ele pode e quer limpar todo aquele que se achega a Ele. Veremos que a natureza divina manifesta graciosamente e amorosamente a purificação que o homem necessita. Dito essas coisas, em primeiro lugar, vejamos o que era essa enfermidade. A doença chamada lepra, ela é melhor traduzida por doença infecciosa de pele, uma vez que o termo incluía qualquer tipo de doença que causasse feridas ou erupções sobre a pele. O termo lepra no grego significa escamoso, rugoso, áspero. Alguém diagnosticado com a lepra, a pior entre as doenças físicas, ele recebia praticamente uma sentença de morte. Era chamada a morte em vida. A pessoa estava morta, condenada à morte, ainda que estivesse viva. Gradativamente e vagarosamente o seu corpo ia se degenerando, se deformando. Pústulas esbranquiçadas corroíam a carne. Um membro após outro membro era atingido, e por fim os ossos eram carcomidos. O rosto, as extremidades do corpo eram todas severamente afetadas, e entravam em estado de decomposição, e acabavam caindo. Finalmente, as mãos e os pés ficavam sem dedos, a pessoa sem sobrancelha, sem pálpebras, o nariz, os lábios e as orelhas ficavam deformados até o ponto de cair. As extremidades dos nervos não mais registravam dor, portanto, o doente ele não se apercebia plenamente da destruição gradual do seu corpo. Febre alta, insônia e pesadelos atormentavam terrivelmente essas pessoas. Até mesmo as cordas vocais eram atingidas, mudando assim a voz do enfermo. E com o avanço da enfermidade, partes do corpo, das extremidades, iam gangrenando, apodrecendo e por fim morriam. Resultado disso, um cheiro desagradável de putrefação seguia a pessoa. Imagina que cenário terrível. Pessoa desfigurada, deformada, sofrendo dores por febre, tendo seus órgãos, as suas extremidades apodrecendo, fedendo. Os enfermos eles eram tratados de forma a ser eliminado do convívio familiar e social. Eles não podiam mais frequentar as sinagogas ou o templo ou participar das festas religiosas.
Um leproso, ele deveria ser recolhido ao que nós podemos chamar de leprosário, que nós temos ainda hoje. E ali ele deveria passar o resto de seus dias, vendo o seu corpo apodrecer até a morte. O leproso era mantido dentro de uma colônia, junto com pessoas que também tivessem lepra. E se ele estivesse fora dessa colônia por algum motivo, ele tinha que avisar as outras pessoas. Quando via essas pessoas, ele deveria gritar: imundo, imundo, sempre que ele via alguém se aproximando. Caso ele se aproximasse de algum povoado, ele seria apedrejado sem piedade, porque ele era visto pela sociedade como um maldito. O sofrimento era extremo. Um teólogo afirma essa ser a pior enfermidade em 3 sentidos. Como eu falei, o aspecto físico, social e religioso. Porque o enfermo era devastado em sua pele, carnes e ossos, era isolado da família e da sociedade e ficava impuro cerimonialmente. Isolado da sua família, excluído socialmente, o doente então ficava limitado apenas à companhia de outros infectados igualmente infelizes. Estão entendendo a associação com o pecado? Como o pecado também deforma, exclui, faz com que a pessoa não possa participar de determinadas coisas, e como o pecador começa a andar somente com o pecador, e como ele começa a falar da sua imundície quando nós nos aproximamos, e nós vimos isso. A coisa mais importante sobre essa doença é que elas tornavam as pessoas ritualmente impuras. Então o pior aspecto era o religioso, porque excluía elas de qualquer contato com as coisas de Deus. Impureza, isolamento, abandono religioso, ficando então totalmente desesperançadas. A doença é vista como uma maldição divina em alguns textos do Antigo Testamento. Em segundo lugar, vendo como era um flagelo terrível, vamos observar o que a lei dizia a respeito das pessoas infectadas com lepra. O que a lei exigia? Em primeiro lugar, o isolamento. Nós encontramos em Levítico 13 o seguinte: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Essa é a prescrição de Deus para o leproso. No capítulo 5 de Levítico nós encontramos o seguinte: se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, mesmo sem consciência, quando o souber, estará culpado, estará imundo. Qualquer um que encostasse num leproso ficaria cerimonialmente impuro e teria que fazer todas as ofertas para se purificar. Agora nós encontramos Cristo no Sermão do Monte dizendo que ele veio cumprir a lei, correto? E aqui nós vemos que não poderia ser tocado um leproso, mas nós vimos que Cristo tocou. E alguns comentaristas, de maneira muito equivocada, afirmam que Jesus quebrou a lei, porque Jesus veio anular a lei, segundo esses caras. Pertence àquela escola hermenêutica que afirma que Jesus mudou aspectos da lei, mudou a lei, trouxe outra lei, aboliu a lei do Antigo Testamento e aquele blá 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 todo. Que Jesus Cristo é o único que pode legislar, é certo, não discutimos isso. Ele é Deus. Todavia, Jesus não poderia mudar aquilo pelo qual ele afirmou que não cairia nem um i e nem um tio sem que fosse cumprido. É uma incoerência. Não temos como crer dessa forma. A lei afirmava que aquele que tocasse em algo impuro tornar-se-ia impuro, proibindo então qualquer pessoa de tocar num leproso. Todavia, Cristo, meus irmãos, é a pureza encarnada. Cristo não é puro como nós imaginamos. Qualquer conceito de pureza está abaixo do que Cristo é. Um homem pode se tornar impuro, mas Cristo não pode se tornar impuro. Nada pode corrompê-lo, nada pode corromper o Filho de Deus.
E longe de se tornar ele mesmo impuro, ele faz o impuro tornar-se puro. O imundo veio a tornar-se puro e limpo pelo simples contato com nosso Senhor. Notem a diferença. Um leproso contamina outra pessoa, assim como um pecador contamina outra pessoa. Mas em contato com Cristo é purificado. Não pode haver dúvida, muito menos falta de admiração sobre isso. Ao toque de Jesus, nada permanece impuro, escreveu um teólogo. Ao toque de Jesus, meus irmãos, nada permanece impuro. E já podemos fazer uma pergunta: fomos tocados por Cristo? Porque se fomos tocados, não somos impuros. Se somos impuros, talvez não tenhamos sido tocados ainda. Note que uma vez que o leproso fora curado, não havia prova de que Jesus havia tocado alguém impuro. Como é que iam acusar Cristo? Cristo tocou o leproso não é mais leproso. Ah, ele tocou num leproso. Quem? Aquele senhor. Mas como? Aquele senhor não tem lepra. Não há mais prova. Não haveria mais impureza a ser condenada, nem naquele que tocou, nem naquele que foi tocado, porque Cristo purificou. E isso é profundamente esclarecedor, porque note, Jesus veio cumprir a lei. Por um lado, Jesus ele transcende a proibição da lei contra tocar leprosos, mas ele não podia ser acusado disso, porque o seu toque destruiu a evidência da impureza. E por outro lado, ele seguiu minuciosamente a forma que a lei, dada por Moisés nos seus estatutos, legislava sobre a cura de alguém com lepra. A pessoa tinha que ir no sacerdote, apresentar um sacrifício. O sacerdote é que atestaria, ele é que declararia o antigo leproso como curado. E esse julgamento refletiria sobre o poder e autoridade de Jesus, porque este homem teria que chegar no sacerdote e dizer: olha, eu era leproso, todo mundo sabe, e eu não sou mais leproso, Jesus me tocou, eu estou aqui para oferecer. E o sacerdote teria que dizer: puxa, há alguém que cura lepra aqui, não seria esse o Messias? Portanto, meus irmãos, a lei foi cumprida. Não há como nós olharmos para esse texto e dizermos: ah, Jesus quebrou a lei. Não, senhor, a lei foi cumprida. Ela exigia que o sacerdote julgasse os casos de lepra. A regulamentação, lá em Levítico 14, diz o seguinte: essa é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e os examinará, se a pessoa foi curada de lepra. Leia depois Levítico 14, do 1 até o 32. Leia esse capítulo para você ver como é que era a cerimônia. Essa cura, esse acontecimento, era algo tão extraordinário que deveria ter alertado esses sacerdotes a investigar se este homem que estava pregando e estava curando não seria o Cristo, não seria o Messias. Infelizmente não foi o que ocorreu. A expressão que sirva de testemunho a eles pode ser traduzida contra eles, como contra eles. Assim, os mais duros críticos de Jesus, a casta religiosa, eles teriam que comprovar um milagre do nosso Senhor. É como se Jesus dissesse assim: faça a oferta que a lei exige como um testemunho do meu poder. Caso eles aceitem, terão um testemunho meu. Se não, o testemunho será contra eles. Infelizmente, esse foi o caso. A instrução de cumprimento da lei realmente colocava os sacerdotes em uma situação muito difícil. E esse é um dos prováveis motivos de Jesus mandar que esse homem não dissesse nada a ninguém, que nos parece meio estranho. Era para que a notícia não se espalhasse antes do homem chegar ao sacerdote. Porque a notícia poderia se espalhar e eles já receberiam esse homem e julgariam esse homem com um preconceito. O testemunho de cura e de cumprimento da lei forçaria esses sacerdotes a reconhecerem que Jesus era o Cristo de Deus que cumpria a lei. Não só por curar, mas por ordenar que a lei fosse obedecida.
Em terceiro lugar, vejamos agora a adoração deste enfermo. Este homem ouviu sobre Cristo e ele resolveu arriscar-se. Ele entra no meio da multidão sem poder entrar. A lepra era considerada pelos rabinos humanamente incurável, mas os judeus criam que o Messias, quando viesse, ele seria capaz de curar leprosos, como o próprio Jesus atesta no capítulo 11 de Mateus, quando ele dá o testemunho aos discípulos de João Batista. E ele diz: avise que os cegos veem, os mancos andam, e os leprosos são purificados. Essa é uma das provas que o Messias veio e que eu sou o Messias. A fama de Jesus chegou até esse homem. Jesus começava a ficar famoso. Alguns dizem que esse homem pode ter ouvido de longe o Sermão do Monte, mas eu creio mais que ele ouviu falar sobre Cristo. As suas palavras penetrantes chegaram aos ouvidos deformados deste homem. Note que esse homem não teve o seu nome mencionado nas Escrituras, mas graças a Deus, o Salvador foi mencionado para ele. O texto diz que esse homem prostrou-se, como que ajoelhando-se. O ato demonstra um profundo respeito pela dignidade de Cristo e uma esperança que o seu poder pudesse de alguma forma ajudá-lo. Irmãos, analise a nossa vida. Quantos de nós usamos as mais tolas desculpas para deixarmos de adorar ao Senhor? Temos aqui um homem padecendo sobre todo esse mal que nós vimos, e ele chega diante de Cristo, e o que ele faz diante de Cristo? Adora. E nós muitas vezes não fazemos isso. Sigamos o exemplo deste homem. Esse homem poderia ter se detido por possuir uma doença repulsiva, por estar quase morto e sem esperanças. Mas não, nada deteve ele. Ele achegou-se a Cristo e o adorou. Não deixe a falta de fé, não deixe nenhum tipo de doença, não deixe nenhuma oração sua que você acha que foi frustrada impedir você de ir adorar ao Senhor. Jamais. Não permita que o seu passado, que algum pecado passado, algum pecado presente, que as suas preocupações te impeçam de adorar ao Senhor. Jamais. Faça isso antes e ao final de qualquer coisa que você for fazer. Adorar ao Senhor antes de tudo. E queira Deus que essa seja a última coisa que nós estejamos fazendo antes de morrer. Adorando ao Senhor. Vou reforçar o que eu disse. Olhe para esse leproso. Olhe para esse leproso. Veja ele. Ele não argumenta com o Senhor. Ele não suplicou nada. Ele não pediu nada. Ele adorou. Lucas traz a expressão prostrou-se com o rosto em terra. Se ajoelhou com a mais profunda reverência. Ele não pede algo, ele chega em Jesus e confessa algo. De joelhos diante do Senhor, ele adora, dizendo que se Cristo quiser curá-lo, ele tem poder para curá-lo. Irmãos, isso não é um pedido, isso é uma adoração. Quando nós vamos ao Senhor, nós deveríamos ter este espírito. Primeiro, saber que Ele tem poder para fazer aquilo que nós pedimos. Nós pedimos com timidez, como se fosse algo muito difícil para o Criador de todas as coisas fazer. Outras vezes nós chegamos com grande desespero, colocando foco no nosso problema. Mas esse homem, tendo esse problema, ele coloca o foco totalmente em Cristo. Se tu quiseres, tu podes me curar. De joelhos diante do Senhor, ele adora. Nossas orações deveriam começar com adoração e confissão. Irmãos, ter fé não é ser sempre atendido. Ter fé é sempre crer que Deus pode fazer se quiser. Nós temos que colocar o se quiser junto, porque quem é Deus na história é o nosso Senhor e não nós. Nós devemos adorá-lo e podemos até mesmo pedir.
Mas, sobretudo, devemos crer que Ele tem poder para, se quiser, fazer. Obviamente, isso nos mostra que este homem cria no poder miraculoso. E aqui nós vamos ver de uma forma positiva e de uma forma negativa. Primeiro veremos positivamente. Nós devemos louvar a sua admirável e humilde submissão, estando sofrendo de tão grave moléstia. Esse homem, ele não tinha dúvidas com relação a Cristo poder ou não curá-lo. Talvez o que ele temesse era ser ignorado pelo Senhor. O que ele temesse talvez era estar num estado tão asqueroso e terrível e profundamente enfermo que causasse desprezo. Ele não disse: Senhor, cura-me, mas deixou ao arbítrio do Senhor, pois o reconhece como Deus e atribuiu a Ele, como Deus, o poder de fazer todas as coisas. Ou seja, tudo dependia da vontade de Cristo e não da sua própria. Devemos estar preparados quando pedimos as coisas, principalmente para Deus, a ouvir um não. Reconhecer que Deus tem o direito de recusar a oração e de que nós dependemos da misericórdia dEle, não é de forma alguma falta de fé, irmãos. Tem gente que vai dizer que isso é falta de fé, não é. Senhor, tu podes? Se tu quiseres, tu podes fazer. Nós vamos ver na próxima semana, uma palavra basta. Mas se tu quiseres. Afinal, houve grande ousadia deste homem. Nós não podemos atribuir a ele falta de fé. Como nós vimos, ele deveria ficar distante das pessoas, gritando que era imundo para alertar a sua impureza. Todavia, não é Cristo que quebra a lei, mas Ele quebra essa regra. Ele avança em meio à multidão, se aproxima do nosso Senhor e se prostra diante de Jesus. O leproso, ele não questionou se Jesus era capaz de curá-lo, mas apenas perguntou se ele estava disposto a curá-lo. Ele sabia que Jesus podia fazer o que era humanamente impossível. E ele sabia que alguém tão poderoso tem autoridade para dizer também um não. Mas mesmo crendo, esse homem talvez desconfiasse da vontade amorosa do Senhor. Ele estava convencido de que Cristo podia curá-lo, mas ele não tinha certeza de que Jesus estaria disposto a agir em benefício de alguém que era impuro. Essa não é muitas vezes a nossa situação? Nós olhamos para Deus, pedimos as coisas para Deus, mas pedimos totalmente desconfiados que não temos mérito algum. E isso é uma verdade, é uma boa verdade, inclusive para nós apresentarmos para Deus, mas isso ataca a nossa fé, corrói a nossa fé, e nós pedimos timidamente, pedimos: Senhor, puxa, eu nem sei se eu devia pedir, porque eu sou imundo. Isso é muito comum na igreja. Quantos acham-se hoje aqui indignos de serem atendidos? Irmãos, nós somos indignos? Sim, claro que nós somos, mas isso não deve nos fazer deixar de confiar, de pedir e de orar com fé. Nós não depositamos a nossa confiança na nossa fé, nem no nosso merecimento ou imerecimento como a causa para nós recebermos alguma bênção. Tudo que nós recebemos pela graça e misericórdia do Senhor e nada mais. Se dependêssemos do nosso merecimento, se dependêssemos das nossas boas obras, nós jamais receberíamos algo de Deus. Entende isso? Mas o Senhor nos ordena a pedir com fé, pois Ele tem prazer em atender. Alguns irmãos sentem-se desprezados por Deus. Creem no seu poder, creem que Deus é poderoso, mas estão distantes de confiar no amor do Senhor. Muitos irmãos, muitos que estão aqui hoje pediram coisas boas, coisas bíblicas e não receberam. E por isso creem que de alguma forma foram injustiçadas. Mas eu pedi o que era certo, eu pedi o que a palavra dizia.
creem que a oração pode funcionar e funciona para os outros, mas não, para mim não sei, eu já orei, parece que Deus não me atende. Eu até creio nos outros, que os outros podem orar e Deus atende. Para não incorrerem no pecado de acusar a Deus, eles apontam para si a causa de não serem atendidos. Alguns creem que não têm fé suficiente, outros que não merecem, porque tem determinado pecado, ou porque pecou de certa maneira no passado, porque fez alguma coisa muito indigna, ou porque não acham-se dignas e nunca serão dignas de serem atendidas. Irmãos, cuidado para o diabo não confundir os teus sentimentos. Nós pedimos pela graça e misericórdia, não pelo nosso mérito. Nós pedimos sabendo que nós não merecemos. E saber que nós não merecemos não significa pedir sem fé, porque a nossa fé está nele, não no nosso mérito. Observe as palavras deste homem: podes tornar-me, podes me tornar. Essa é a fé que nós devemos ter. Muitos têm fé pelos outros, creem que Deus escuta os outros, parece que as coisas funcionam para todos os demais e não para elas. Eles dizem assim: sim, eu creio que Deus pode salvar o mais vil pecador, eu creio que Deus pode curar a mais terrível doença, eu creio que Deus pode mudar o coração do mais corrupto homem, eu creio que Deus pode ressuscitar mortos, que pode multiplicar pães, que pode transformar água em vinho, que pode abrir o mar vermelho. Mas na minha vida, sabe como é que é, né? Nós devemos crer em Deus e no seu poder, meus irmãos. Ele pode nos purificar. Ele pode purificar tanto um leproso quanto cada um de nós. Ele pode agir na vida de cada um de nós hoje. Esse homem não duvidava que a vontade de Deus é sempre boa, mas como sabe que Deus não tem a necessidade de curar a todos os enfermos, para ser Deus, ignorava se a cura lhe seria conveniente. Tem gente que acha que para Deus ser Deus tem que sempre atender, né? Isso não é Deus, isso é Papai Noel, isso é gênio da lâmpada, não é Deus. Isso é um ídolo. Se aprover ao Senhor, Ele nos dará não uma cura, mas nos dará apenas força, resiliência e graça para caminharmos com algum espinho na carne. E essa graça que Ele nos dá deve nos bastar. Nós não temos garantia de sempre ouvir sim de Deus. Como Paulo ouviu 3 não de Deus, mas recebeu graça para caminhar com espinho na carne. Devemos saber que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e devemos orar como um pai da igreja ensina, dizendo: creio que queres tudo o que é bom, mas eu ignoro se o que eu peço é bom para mim. Então dá o que tu sabes que é bom. Pode ser que o que nós pedimos seja ruim para nós e Ele jamais nos dará isso. Agora, saber disso não nos impede de pedir as coisas e confiar em Deus. Note que aqueles que pela fé recorrem a Cristo, por graça e misericórdia, podem estar certos de que Ele está desejando espontaneamente dar a graça e a misericórdia pelas quais vieram a Ele. Cristo é um médico que não precisa ser solicitado, Ele está sempre por perto. Ele não precisa ser pressionado com insistência, pois enquanto ainda estamos falando, Ele nos ouve. Não precisa ser pago, porque Ele cura de bom grado, não por preço, nem por recompensa. Ele deu todas as demonstrações possíveis de que Ele tanto deseja como pode salvar os pecadores, escreveu um puritano.
Jamais acusemos o Senhor de algo por não recebermos o que pedirmos. Jamais deixemos de pedir com fé aquilo que nós realmente precisamos, buscando pela palavra conhecer a sua boa vontade. Esse homem afirmou: eu não sei se o Senhor me purificará, mas eu sei que o Senhor é capaz disso. É isso que ele estava falando. Escreveu um homem aqui: quando eu me ponho de joelhos diante de Deus por algo que me está preocupando, eu sei, sem sombra de dúvidas, que Ele pode lidar com qualquer questão que lhe seja apresentada. Escreveu Sproul. No entanto, eu também tenho consciência suficiente da soberania de Deus para entender que com muita frequência Ele ouve os meus pedidos, mas se recusa a atendê-los. Em outras palavras, Ele não está sempre disposto a fazer o que eu peço, mas está sempre disposto a fazer o que é bom, perfeito e agradável. Ele está sempre disposto a nos ouvir. A nossa oração jamais ficará sem resposta. Insisto que eu tenho dito sempre: resposta de oração não é sempre sim. Às vezes é não, outras vezes é aguarde mais um pouco. Mas não esqueça uma coisa: Deus está mais disposto em nos dar-nos boas dádivas do que nós estamos dispostos a pedir a Ele. Portanto, peçamos com fé e com humildade. Em quarto lugar, vejamos a lepra como figura do pecado. Como eu afirmei, biblicamente, a lepra servia como um tipo da força obstinada, teimosa, degradante, desfigurante e corrupta do pecado. Além das ocorrências da doença como um próprio castigo divino, Isaías traz o Senhor descrevendo o povo de Israel, a Israel pecadora, como alguém com lepra. Ele escreve o seguinte: ai, nação pecadora, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas, podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1. Deus descreve a nação Israel pecadora como alguém padecendo de lepra. Nós vemos na contrição do Salmo 51, Davi dizendo o seguinte: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Isso aqui ele está fazendo uma alusão ao ritual de purificação do leproso retratado em Levítico 14. Lá diz o seguinte: o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Davi, quando confessa o seu pecado com o coração contrito, no Salmo 51, ele está comparando o seu pecado à lepra. Está comparando a cura do seu pecado, o perdão do seu pecado, à purificação da lepra. A lepra, assim como o pecado, é repugnante. Assim como o pecado é contagioso, destrutivo, insensibiliza, separa as pessoas, deforma aquilo que é bonito, mata. Quando algum incrédulo nos diz: sim, eu consigo ver uma diferença em sua vida, ele está fazendo 2 coisas. Primeiro, ele está testemunhando que Cristo nos purificou, e depois ele está testemunhando contra si mesmo, porque se ele vê a diferença, ele sabe que ele está impuro. Como a lepra, o pecado nos isola da comunhão com Deus e com os santos de Deus. O pecado e a insistência no pecado nos afasta do convívio da comunidade cristã. Impuros não podem caminhar na estrada da cidade celestial. Eles estão condenados a andar juntos dos seus, que jazem em tal debilidade, arrastando-se por esse mundo, mortos espiritualmente, enquanto aguardam o dano da segunda morte. Assim como alguém imundo de lepra deveria anunciar, gritando que era impuro, o imundo pelo pecado, ele anuncia que é impuro com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas omissões, com o odor de morte que a sua alma imunda exala. E não é assim.
Quando nós nos aproximamos de alguém e o linguajar da pessoa nos ofende, o jeito vulgar da pessoa nos ofende, os valores da pessoa, o comportamento da pessoa nos ofende. É a pessoa gritando: imundo, imundo. O próprio mundo, feito perfeito, mas poluído pelo pecado, grita que está imundo, que está feio, que está deformado pela ganância, pela violência, pelas obscenidades de toda sorte. O mundo geme enquanto exala o fedor do pecado, ansiando pela regeneração. Assim como nós vimos na liturgia, um mundo totalmente corrompido, que cheirava mal a Deus. Em quinto lugar, Cristo cura a lepra como médico e purifica o pecado como salvador. A sua palavra demonstra a sua boa vontade para limpar. Cristo tem poder absoluto sobre toda a sua criação e pode curar qualquer tipo de enfermidade. Cristo tem amor e pureza suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado, graciosamente, gratuitamente. Nós devemos estar certos de que Cristo pode nos purificar, que nenhuma culpa é tão grande que a sua justiça não seja capaz de reparar, que nenhuma perversão é tão forte que a sua graça não seja capaz de subjugar. Deus não designaria um médico para seu hospital que não fosse de todas as formas qualificado para a incumbência, escreveu o puritano Matthew Henry. E Deus enviou o médico dos médicos. O Pai enviou o médico dos médicos para aqueles que estão doentes. Aquele homem, ele estava quase morto. Os homens, meus amigos, eles podem já ter formulado a sua sentença de morte, mas o Senhor ainda não assinou. Aquele homem estava condenado por todo mundo, mas ele foi até Cristo. E se você está se sentindo condenado, vá até Cristo, porque o pregador em Eclesiastes 9:4 escreve: enquanto houver vida, há esperança. Não se assuste com a multidão, vá a Cristo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei qual foi a resposta do Senhor: sim, eu quero, seja purificado. Que poder, meus irmãos, que doçura! Jesus, ele não faz suspense, imediatamente ele responde. Você que se enxerga imundo, é a você, é a mim que essa palavra de salvação é enviada. O Senhor continua demonstrando a sua misericórdia. Nós podemos recorrer à misericórdia e sabedoria de Cristo, desejosos de aliviar as nossas moléstias. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, sempre será o mesmo. Portanto, Ele tem o mesmo poder para curar hoje nos céus à direita do Pai, como tinha na terra. Peçamos então: Senhor, seja feita a Tua vontade. Meus senhores, Jesus nunca tinha curado um leproso antes. Se imaginamos que Jesus nunca tenha purificado alguém tão pecador ou tão doente quanto nós, não hesitemos. Abra o caminho no meio da multidão e chegue até Cristo, porque se Cristo nunca fez, nós podemos ser os primeiros. Nós cremos nisso. Ah, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu estava fazendo, você não sabe do meu passado. Não interessa. Eu sei que Cristo pode purificar qualquer pecador. E se nós cremos nisso, então devemos orar ousadamente: lanço-me aos teus pés, Senhor, e se eu perecer, eu perecerei aos teus pés. Notem o ato purificador. O que era impuro torna-se puro. Levado por uma demonstração de amor, Jesus estende a mão e toca o leproso, purificando. A pureza do Senhor limpa o homem. Aquilo que vence o homem é vencido por Cristo.
O impossível dos homens é possível para Cristo. O que torna um homem imundo pode ser purificado por um toque ou por uma palavra do nosso Senhor. O que se mostra contagiante aqui é a santidade, não a impureza, escreveu um teólogo. O seu toque, o toque de Cristo neste homem é extremamente amoroso. Nós encontramos esse texto narrado em Marcos 1:41, e lá Marcos escreve que Jesus foi movido de compaixão quando estendeu a sua mão e o tocou. Compaixão por aquele homem, compaixão por aquele imundo. Por que ele não pode ter compaixão por mim e por vocês? O toque da mão de Jesus estendida aos doentes revela a sua profunda compaixão e o seu profundo amor. Aqui, meus irmãos, talvez eu force um pouco o texto, que o Senhor e os irmãos me perdoem. Mas a frase no grego, literalmente, ela se traduz assim: e estendendo a sua mão, tocou nele, dizendo. E a gente imagina um toque. O termo tocou, ele pode significar, olhem o copo, tocar, pegar, segurar, manusear ou fixar em algum lugar. O termo é bem rico nisso. Esse termo é usado logo à frente quando o texto fala sobre a sogra de Pedro. Algumas versões dizem o seguinte: tomando ela pela mão. Tem texto que diz tocando-a e outra tomando ela pela mão. Eu imagino a sogra de Pedro febril, deitada e Jesus estendendo a sua mão e tomando ela pela mão, e ela passa a servi-lo. Nós vamos estudar isso mais à frente. Estendeu a mão e puxou ela. Em João, nós encontramos, por exemplo, no capítulo 22, o texto dizendo que Jesus tocou a orelha daquele soldado que teve a orelha decepada pela espada de Pedro. Tocou a orelha. Eu não imagino Jesus tocando onde estava a orelha e não estava mais, e ela se refazendo, e um cachorro levando a orelha arrancada embora. Eu imagino ele tocando aquela orelha, pegando e colocando no lugar. Posso estar errado. Ainda em João, o termo aparece quando Jesus, depois de ressurreto, está falando com Maria Madalena, e Jesus diz o seguinte: não me detenhas. Ora, um toque a ponto de deter o Senhor, com certeza envolvia segurar. Eu não imagino Maria na frente de Jesus com a mão no peito dele, só tocando e dizendo, fica aqui. Eu imagino ela agarrada no Salvador, e Jesus dizendo, não me detenhas. Irmãos, eu não estou questionando as traduções bíblicas, e eu reconheço com toda alegria que todas as demais ocorrências, tocou é a melhor escolha para a tradução. Mas o meu ponto aqui é que Jesus pode ter feito mais do que ter apenas tocado. Ele pode ter, no mínimo, segurado ou abraçado este homem. Hernandes Dias Lopes escreve que Jesus toca este homem porque se importa com ele. Havia muito tempo que aquele enfermo não sabia o que era um toque, o que era um abraço. Volto a dizer, é uma especulação minha, mas o texto possibilita isso. Eu imagino Jesus abraçando esse homem. Eu imagino esse homem de joelho dizendo, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, quando vai tocar, o abraça e dizendo, sim, eu quero. Sim, eu quero. Mas, independente de ter sido apenas um toque ou um abraço, não havia outra pessoa que ousasse se aproximar e tocar um leproso. Mas Cristo, para nos abençoar, Ele desce no nosso nível. O grande ponto para nós pecadores é que, independente do estado da lepra das nossas vidas, Jesus está disposto a nos tocar. Nosso Senhor estava determinado a vir até nós em toda a nossa repugnância e contaminação, escreveu Spurgeon. Ele estava determinado a vir até nós e veio.
Portanto, meus amigos, ninguém deve sentir-se demasiadamente impuro para aproximar-se de Jesus, porque Ele é amigo dos pecadores. Todo aquele que vem a Ele com o coração quebrantado não é lançado fora. Você não vai encontrar em nenhum texto bíblico Cristo recusando alguém com o coração quebrado. O foco do Evangelho não é cura, não são sinais e maravilhas. O foco do Evangelho é o milagre da regeneração. Nós fomos curados de algo muito pior que lepra. Aquele que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo foi purificado de algo muito mais mortal do que a lepra. Foi purificado de todos os seus pecados. O que nós devemos nos perguntar é: nós recebemos esse toque ou continuamos impuros? Ouçam todos os que têm a lepra do pecado, venham a Cristo. Você consegue deixar de vir quando uma palavra como essa surge à sua frente? O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vá a Cristo, não importa o que você está passando, não importa como você se vê, não importa como os outros dizem que você é, vá a Cristo. A bendita doutrina da eleição, diz Spurgeon, não é um obstáculo para você, pois todos os que se achegam a Cristo são eleitos. A verdade sagrada do novo nascimento não exclui você, pois aquele que crê é nascido de novo. Portanto, venham a Cristo e sejam então purificados. Por fim, vejamos como aplicar essas coisas na nossa vida. O texto nos exorta a crer. Você que sabe ser um leproso espiritual, você precisa crer. Você que precisa de um milagre, você precisa crer. Crendo, você deve confessar que Ele tem poder para fazer, independentemente do que Ele fizer. Ele é Deus. Você tem que crer que Ele tem poder. Devemos saber quem é Deus. Nós temos que nos aproximar de Jesus inteiramente submissos à vontade divina, tal qual esse homem. Se queres, não é eu determino, não é eu ordeno, não é se tu não fizer isso eu não venho mais, mas se queres. Você desencorajado, cansado, você que parece que Deus não ouve, creia. Se você crer somente quando ver, então, meu amigo, você não crê de fato, porque aquilo que nós vemos não necessita de fé. Você que foi liberto da lepra, mas parece que não foi totalmente purificado, os seus olhos, os seus pensamentos, o seu linguajar são todos impuros, não desista, creia e confesse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. O texto nos leva também a um exame pessoal. Fora de Cristo, somos todos leprosos, isolados dos bons, condenados à morte em vida, em podridão, na companhia de outros pecadores. Estamos em Cristo? Você deve responder essa pergunta sinceramente para você mesmo. Você está em Cristo? Estamos em Cristo? A minha oração é para que sejamos sinceros com Deus. Precisamos de salvação, então vamos a Ele. Precisamos ser purificados, então vamos a Ele. Nós, crentes, temos adorado ao Senhor? Ou só sabemos pedir? Aqueles, prestem atenção nessa frase, Spurgeon, aqueles que chamam Jesus de Senhor e não o adoram, são mais doentes que esse leproso. Mas você pode ser curado. Você pode começar a adorar hoje o Senhor. Adorar de verdade. Adorar no teu dia a dia, durante o dia, durante as suas orações. Você que é indiferente a Deus, você que vem à igreja só para aliviar a sua consciência, não imagine que você vai receber algo com esse comportamento. Pelo contrário, traga a sua solidão, traga a sua insatisfação, traga as suas dores, as suas mágoas, traga tudo aquilo que você sabe que te torna impuro e deixe aos pés do Senhor e adore aquele que tem poder para te purificar.
Faça isso hoje. Não permita-se voltar para casa leproso. Não permita que o sono venha à sua vida hoje sem você pedir para ser purificado. Não deixa para amanhã. Nós devemos enxergar o amor que temos pelo erro como uma doença muito mais repugnante do que a lepra que nós descrevemos hoje. E eu oro para que o Espírito Santo convença cada um dos senhores dos horrores do pecado e que mova o coração de cada um de nós para ansiar e desejar ser livre hoje. Por isso o texto nos chama ao arrependimento. Nós encontramos em Atos 2 o seguinte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Deus, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Meus irmãos, na cruz o Senhor pagou pelos nossos pecados. Na cruz Ele levou tudo aquilo que nos torna impuro. Esse homem sabia do seu estado desprezível e repugnante. Será que nós sabemos do nosso? A doença deste homem era o seu cartão de visitas. Será que o pecado é o nosso cartão de visitas? Ver alguém com lepra é horrível, quanto mais se sentir como um leproso. E você tem suportado viver como um imundo? Você tem suportado dia a dia carregar esse peso? Lucas descreve esse homem leproso como um homem cheio de lepra, quase que morrendo. Você se enxerga cheio de lepra, à beira da morte? Se é assim que você se vê, alegre-se, porque há esperança. Há esperança. Confesse os seus pecados, abandone os seus pecados hoje. Se estiver vivendo de forma repugnante, que possa entender isso e que possa buscar a purificação em Cristo hoje. Se você viveu assim e já não vive mais assim, que possa ter consciência disso e buscar cada vez mais a santificação e nunca deixar de louvar a Cristo pelo que Ele fez na sua vida. Peçamos perdão pelos nossos pecados, peçamos força para resistir, que nós não sejamos purificados hoje para nos sujar amanhã. Note que após a desobediência do ex-leproso, o texto diz o seguinte: e o Senhor permaneceu nos lugares desertos e não entrava na cidade. Jesus pediu para ele: não fale para ninguém, vá no sacerdote. E ele saiu falando para todo mundo. E aí a multidão cercou Jesus. E Jesus não podia mais permanecer nos lugares senão desertos. Lembre do seguinte: a desobediência pode afastar a presença do Senhor. Se você foi purificado, mantenha-se em santidade. Por fim, meus irmãos, esse texto traz um grande consolo. O nosso rei ter deixado o seu trono para ficar ao lado desse leproso foi o maior milagre de todos os milagres. Cristo recebe pecadores, Cristo toca pecadores, Cristo purifica-os com a sua santidade, a graça os torna puros. Com nossas forças, com o nosso poder, na força da nossa carne, nós só obteremos fracassos. Usemos então toda a nossa força e ousadia para ir a quem pode nos purificar. Como neste leproso, não há em nós coisa alguma que mereça a bênção de Deus. Do mesmo modo que Ele, nós recebemos a bênção somente porque Jesus se compadece profundamente de nós ao ver a nossa fraqueza e a nossa miséria. Você que luta contra algum pecado, você foi purificado por Cristo gratuitamente. E entenda que essa mesma graça dá força para nós mortificarmos a nossa carne.
Essa graça venceu o poder da lepra, e se há ainda alguma deformidade, peça hoje misericórdia e creia na suficiência de Cristo. Aquele que não teve vergonha ou medo de nos tocar quando nós éramos leprosos, aquele que nos salvou, que nos santifica por graça, porque foi por graça que Ele nos salvou, e é por graça que Ele nos santifica. Ele nos preserva, Ele nos limpa até o ponto de nos apresentar sem nenhuma mácula. Nenhum coração pode sensibilizar-se tanto por nós quanto o coração de Cristo, escreveu um teólogo. Cristo não nos devia nada, mas de boa vontade Ele nos aceita, Ele aceita nos purificar. Como? Eu pergunto para os senhores, como deixar de adorá-lo? Como deixar de amá-lo? Como não termos grandes expectativas com relação a alguém tão poderoso? Confiemos nele e não toleremos qualquer receio. O mundo está repleto de armadilhas, os nossos corações são fracos, mas com Jesus absolutamente nada é impossível. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, curva a sua cabeça, vamos ao Senhor em oração. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Não permita que os nossos fracassos, não permita que os nossos pecados, não permita que a nossa fé vacilante, não permita que nada dessas coisas seja um obstáculo para nós irmos até os teus pés e adorar. Nós devemos adorar e te servir. Senhor, eu te peço que aqueles corações hoje que se viram como deformados pelo pecado, pela lepra do pecado, que possam se quebrantar e chegar até os teus pés e te adorar, e que tu possa tocá-los hoje, e que sejam salvos para a glória do teu nome hoje. Aqueles que já são salvos e que estão lutando contra o pecado, estão lutando contra as impurezas, contra as deformidades que ainda restam na nossa carne, e eu me incluo entre estes. Eu peço que o teu Santo Espírito nos fortaleça a irmos até os teus pés e te adorarmos e pedir para que sejamos plenamente limpos. Refina os nossos corações, Senhor, purifica-nos. E, Senhor, muda a nossa forma de abordagem, que nós creiamos no teu poder, independente daquilo que nós vemos ou recebemos, que nós possamos pedir as coisas crendo que tu tem poder para fazer, e ainda que tu não faça, tu é digno de adoração, e que o nosso contato contigo, a nossa comunhão contigo por meio da oração, seja permeado de adoração, que nós gastemos as nossas vozes, que nós gastemos as nossas afeições para te adorar, mais do que para te pedir coisas, e para confiar que tu nos dá sempre o melhor, mais do que ficar sentido com algum não ou algum ainda não. Nós precisamos da tua ajuda e clamamos pela tua ajuda. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.